Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. 12h30. Chegou aqui o Vinícius, né? Chegou o Vinícius, né, o Valdir? Tava falando, será que o Vinícius esqueceu? Não, lógico que ele não esqueceu, algum problema. Realmente tá vindo de Birigui, né, Vinícius? Vindo de Birigui, Ricardinho também tá por aqui, nosso amigo, presidente da USE, Ricardo dos Anjos, né? Está por aqui também. Ricardinho, vem cá, chega aqui, dá um bom dia, uma boa tarde aqui, pessoal. Aqui nesse microfone aqui, porque isso você vai desfocar aí o microfone do Vinícius. Chega aqui, pertinho aqui. Fala, boa tarde a todos, né? Obrigado por estar aqui no programa do Nelson, nosso companheiro. O programa é nosso, né? Eu tive ideia, lá 9 anos atrás, planejei tudo, organizei tudo e tal, mas o programa é nosso, né? E o apoio da USE, das casas espíritas todas aí, né, ô Vinícius? Então, nós conseguimos, graças a Deus, através aí dos amigos, né? Essa ideia que tinha aí há vários anos, antes de começar o programa, vamos para 9 anos o programa, né? E a gente sempre teve essa vontade. Aí a USE acampou a ideia, as casas espíritas, alguns amigos, e foi crescendo. Começamos com 1 hora, agora temos 1h30, né? E assim vai, né? Vamos então ouvir os cumprimentos do Vinícius Lara, lá de Bica. Eu já falei aqui, já falei para todo mundo aqui onde é que ele vai participar. Mas daqui mais a gente fala de novo. Mas vamos ouvir os cumprimentos do Vinícius Lara, lá de Bicas, Minas Gerais. Meus amigos aqui de Araçatuba e de região, é uma alegria voltar a essa cidade tão querida. E amigos que receberam a gente tanto bem, o Ricardinho, o Nelson, e sempre falando da doutrina dos espíritos como uma forma de ampliar o nosso conhecimento da realidade, de enxergar a vida com olhos um pouco mais profundos, de modo a vencer as provas, porque num mundo em efervescência como o nosso, o que não faltam para nós são as provas. Não é? Então, é um prazer estar com vocês, é um prazer participar desse momento e espero que sejamos úteis. Muito bem, como eu já disse aqui, o Vinícius falou ontem lá no Grupo Espírita da Fraternidade, né? Ontem uma palestra maravilhosa, As Duas Vidas do Espírito. Nós iremos mostrar daqui mais alguns dias aqui na rádio e também no site, né, Vinícius? E eu estava dizendo que ele irá participar lá em Birigui às 15 horas, mas já está vindo de lá, inclusive, viu, Valdir? Está vindo, mas vai voltar às 15 horas, ele voltará, né? Isso. Lá em Birigui, com o tema As Tentações de Jesus, né? Lá na Casa do Caminho Ave Cristo, em Birigui. À noite estará em Aracanguá. Já foi em Aracanguá também da outra vez, né? Foi. Estará em Aracanguá, no Centro Espírita Amor e Luz, na Rua Ferreirinha 120, com o tema O Símbolo da Cruz, hoje às 19h30. Amanhã, lá no Bezerra de Menezes, né? Tema Por que evangelizar as crianças? Olha o tema importante, hein? Muito. É o futuro do espiritismo, gente, né? Eu acho, opinião minha, eu acho que deveria ser obrigatório os pais espíritas levar as crianças na evangelização. Assim como é obrigado levar na escola normal, não é? Agora depois que cresce, aí faz o que quiser, mas eu acho que seria obrigado. Não é o futuro do nosso movimento, é o presente. É o presente, né? Do Bezerra de Menezes, Rua Oscar Rodrigues Alves, 152. Por que evangelizar as crianças? Amanhã às 9 da manhã. E às 19h30, lá em Auriflama, no Centro Espírita Caminheiros do Bem, na Rua José Barbosa, 5041, com o tema Deus no Mundo. Mas ele está aqui, né, do nosso lado, e nós vamos ouvir algumas palavras do Vinícius, que escolheu aqui falar sobre o movimento espírita, que é muito importante, ele que faz palestras pelo Brasilzão afora. Como você vê o movimento espírita, Vinícius Lara? Nosso movimento está em transformação, né? E isso é muito positivo para nós, porque no mundo em que o espiritismo entra na casa das pessoas, pelo rádio, pela TV, pelos filmes, né, do cinema nacional e estrangeiro, falar da realidade espiritual se tornou corriqueiro na vida da maioria de nós. E nesse processo é preciso que o nosso movimento espírita também se adapte às mudanças do mundo, não de uma forma superficial, porque quando nós pensamos isso, alguns companheiros tendem a acreditar que nós falamos simplesmente de modernizar as casas espíritas. Não é isso.
Mas nós vemos que existe um esforço dos nossos dirigentes pelo Brasil em conseguir também complexificar um pouco mais o trabalho na casa, receber as pessoas vindo de demandas diferenciadas no mundo do espírito, de experiências muito felizes ou de experiências muito tristes. Então, o nosso movimento é um movimento que está em transformação, e isso é muito positivo, porque se nós estamos adentrando numa nova era do espírito, nós precisamos também dinamizar a compreensão que nós temos acerca da institucionalização desse conhecimento espiritual. Então essa é a visão, uma visão de um movimento em transição. E você falou bastante agora sobre os meios, né, de comunicação, né? O cinema. O nosso maior divulgador é a Rede Globo. A Rede Globo, algumas novelas, né, que eles abordam o espiritismo assim, declarado. Inclusive estão repetindo uma novela lá às 3 horas da tarde, lá que o profeta, né, que aparece em reuniões mediúnicas ali, né? Aparece reunião mediúnica ali, acontecendo reunião mediúnica, e pode, às vezes eles se equivocam em alguma coisa e tal, mas o básico mesmo eles estão mostrando, né, o básico do espiritismo. Os filmes, como você disse, programas de rádio, né, jornais, artigos nos jornais maravilhosos, jornais de circulação nacional, local, que nós também temos, né, e a internet, né, a internet que a gente vai lá no Facebook, né, o que tem postagens, né, mensagens e divulgação das palestras, de seminários na rede mundial de computadores é impressionante, né? As pessoas compartilham mensagens de Chico Xavier, então, recheadas no Facebook, né? O que você acha de toda essa mídia do espiritismo? É uma grande ferramenta nossa, né? Uma ferramenta muito importante. Nós estamos falando aqui, a câmera nos grava e depois pessoas de muito longe do mundo inteiro terão acesso a essa entrevista. É muito importante, mas como tudo, é curioso percebermos que no mundo dualista, como a gente vive, tudo tem seu vício e sua virtude. E se por um lado, então, nós vivemos a virtude de uma ampla divulgação do nosso movimento, o vício correspondente é um vício muito ligado à personalização do trabalho, ao surgimento de autopromoções desnecessárias, indivíduo que se autopromove como palestrante, como músico, como isso, como aquilo outro. E esse é o desafio da gente conseguir utilizar a tecnologia sem deixar que essa tecnologia seja senhora de nós, né? Porque se por um momento nós conseguimos abrir mão de pagamentos materiais, né, nós hoje já não lidamos com esses pagamentos materiais, ainda é comum encontrarmos muitos companheiros na tarefa que vendem a sua tarefa por um pagamento social, por um pagamento de reconhecimento público, mas vamos ter que aprender a lidar com isso. Status, né? Status. Mas em linhas gerais, a internet tem sido uma grande ferramenta. Nós temos o amigo Zé Aparecido, aqui de Auriflama, sensacional do Zé Aparecido. Uma rede Amigo Espírita, completando 4 anos agora, não é, de atividade. Eu fui lá sábado passado apresentar lá a festa dele. Maravilhoso. Tinha 5, 6 palestrantes e mais uma cantora, né? Olha. E ele se emocionou, chorou bastante e tal. Foi uma festa muito bonita. E é uma beleza, porque o mundo inteiro acompanha as transmissões do Zé. Com certeza. Com aquela espontaneidade, aquele carinho que ele tem pela obra. Portanto, é um campo que nós também... Ele estará hoje transmitindo você lá em Sim, sim. É um campo que nós vamos ter que desbastar. O que me soa muito interessante de observar, Nelson, é que, como tudo na história da humanidade, também o movimento espírita ele vivencia ciclos de expansão e de retração das suas tarefas. E se nós vivenciamos um século XX em que a verdade do espírito foi caçada, foi ameaçada, porque o mundo não estava preparado para viver os horrores de uma segunda grande guerra mundial ou de uma primeira grande guerra. Milhões de mortos de maneira
absurda, cruel, desumana, o mundo não estava preparado para isso. A carência do Espírito foi tremenda. E aí nós tivemos grandes indivíduos que levantaram a bandeira do Espírito, seja no Espiritismo, seja fora do Espiritismo, mas sobretudo indivíduos comprometidos com o Pai do Céu, que se tornaram verdadeiros exemplos. Hoje, nós vivemos num mundo, como estávamos comentando, onde a espiritualidade nos cerca constantemente. E o que nós teremos de compreender é que o modelo do grande ícone, da grande referência, ele aos poucos deverá ser substituído pelo modelo das equipes de trabalho. Então veja, a tecnologia a serviço do movimento, ela é muito positiva sobre o aspecto da formação de equipes de trabalho. Vê a Rede Amigo, que congrega palestrantes do Brasil inteiro, todos em contato, um contato que talvez não seria possível materialmente falando, mas é possível pelas ondas de transmissão. Portanto, esse desafio de nós compreendermos a tarefa do movimento, que é acolher, que é instruir, que é levar esses indivíduos a trabalhar, mas compreendendo que nós não temos mais que pactuar com qualquer tipo de projeção particular, individual, projeção de egoísmo, é o caminho para que se formem novas equipes de trabalho e para que a gente possa expandir o Espiritismo na sua essência. O compromisso nosso unicamente é com Cristo. Se o nosso compromisso se tornar um compromisso com indivíduos ou um compromisso com personalidades, nós estamos enrascados. E essa é uma visão muito importante, uma reflexão muito importante de ser feita por cada um de nós que assume uma tarefa na divulgação da doutrina. Muito bem. Jesus, eu comento com alguns amigos às vezes, né? Nesse sentido da divulgação, né? Jesus, com a sua boa nova, ele subia no morro mais alto que tinha para poder falar, né? Eu até comento às vezes meio na brincadeira, mas ele faria isso com certeza. Se fosse nos dias de hoje, ele estaria lá na Rede Globo, no caso, né? Pregando o seu evangelho, né? O local assim onde o maior número de pessoas pudessem acompanhá-lo, né? Ouvi-lo, né? Assisti-lo, né? Então, realmente é um trabalho muito importante que está em nossas mãos. O Ricardinho, presidente da USE, né, está batalhando bastante nisso, trazendo muitos palestrantes, né, para nos passar informação. Às vezes tem gente que fala, eu não vou porque eu já sei tudo. Ninguém sabe tudo, né, Vinícius? Ninguém sabe tudo. E a gente, qualquer palestra, por mais a pessoa nasceu lá no berço espírita, sempre estudou as obras básicas, estudou Chico Xavier, estudou a linha completa aí do André Luiz e tudo mais. Mesmo assim, você vai assistir uma palestra, sempre você vai adquirir alguma coisa diferente, vai perceber alguma coisa diferente no que o palestrante fala ou faz, né? Uhum. E o que você acha sobre isso? Sobre essa colocação minha perante os amigos? Jesus estaria na Rede Globo hoje, se assim o convidassem, né, para falar. Né? Não sei se ele estaria numa rede de televisão, mas certamente estaria falando. Nós temos uma ilusão, e você tocou num ponto muito interessante, né? A ilusão da sabedoria, essa ilusão de que nós sabemos tudo. E essa é uma armadilha no nosso caminho espiritual, ardilosa, e nós caímos nela com uma frequência danada. Eu me lembro de uma situação que, quando eu li o livro Nosso Lar pela primeira vez, me chamou muita atenção. André Luiz, lá no plano espiritual, dorme. Quando ele dorme, ele desdobra, ele sai do corpo e vai ter com a mãe dele, que habita em uma esfera superior. E conversa com a mãe. Aquilo me chamou a atenção de uma maneira, porque eu pensei, como pode um espírito sair do corpo? O que tem de errado aí? Será que o Chico escorregou? O que aconteceu? E eu fui então me debruçar sobre aquilo. E qual foi a minha surpresa? Quando a gente vai descobrindo que sair dessa matéria bruta e ir para o mundo espiritual imediatamente em volta da Terra é só um degrau do processo, né? Porque, em verdade, nós vibramos em níveis de consciência distintos. Então, veja, quando a gente diz que sabe tudo, depende de qual nível que nós estamos falando que sabe.
Porque se eu domino o conteúdo de uma obra, se eu sei repetir a obra de fio a pavio, como se diz, eu domino o conteúdo. Mas eu domino o conteúdo numa dimensão meramente material. Não existe ali nenhuma vantagem. É um trabalho de memória, vamos dizer assim. Um passo adiante, eu começo a ter aqueles mesmos ensinos e aqueles valores montando morada no meu mundo emocional. E já é um desafio para muitos de nós. Conseguir conduzir os ensinos de qualquer crença, mas sobretudo os ensinos espíritas, tendo em vista o nosso mundo emocional. Aplicar as mesmas regras para o mundo emocional. Porque falamos de caridade material, onde nós entregamos alimentos e roupas, mas se transmitimos essa mesma caridade para uma caridade emocional, onde eu preciso então agora não entregar alimentos e roupas, mas entregar aconchego, entregar esperança, a tarefa muda. Então como eu sei tudo? Mas ainda que você tenha vencido todos os seus desafios no mundo emocional, nós ainda temos degraus para cima. Como por exemplo o degrau da mente, quando nós temos a ilusão de que somos melhores do que os outros, e vamos nos enredando cada vez mais nessas armadilhas perigosas, de modo que sempre há o que aprender, e sempre há o que reler naquilo que foi lido, e sempre há aquilo que se contribuir na obra do Criador, na manifestação do Criador nesse mundo, né? Contribuir para que outras pessoas também tenham consciência do Pai, para que nós tenhamos consciência renovada de Deus a cada momento, na certeza de que não somos matéria, de que somos espíritos, que a matéria é transitória. Portanto, esses companheiros que insistem em afirmar que sabem tudo, nós poderíamos dizer que é que sabe menos, porque só sabe de uma dimensão e não se aventura por outra. Nós precisamos do contato, precisamos estar ligados à comunidade que nos cerca, aprendendo, refletindo, meditando e agindo no bem. Fora isso, nós teremos surpresas inconvenientes na erraticidade. Quando saímos aqui e descobrimos, mas meu Deus, eu sabia tudo. Mas saber só não basta. Precisamos de um pouco mais. Com certeza. E eu estava comentando aqui, os amigos do site, antes de você chegar, os amigos do site, vamos ver ali o Vinícius, né? O rosto, né, de garoto, né, o Ricardinho? Mas os amigos do rádio não tem. Ele estava falando um pouquinho antes de você chegar, né? O Vinícius, que vem aqui falar com a gente daqui a pouquinho, é um jovem mesmo, é um garoto. E aí eu comentei sobre o assunto de que isso traz de bagagem, né? Porque não pode ter, assim, por exemplo, o seu conhecimento, esse seu dom, a sua aptidão, assim, dessa vida. Eu comentei aqui, creio eu, que o Vinícius já traz essa bagagem de conhecimento de vida passada. E é lógico que agora não ficou parado, né? Vai adquirindo mais conhecimentos, né, Vinícius? Uhum. Na verdade, a gente tem uma ideia que é de que nós precisamos mudar radicalmente a nossa vida para que a gente possa servir a Deus. Isso é difícil demais da conta para nós, né? Como é que você muda? Eu tenho 24 anos. Como é que você muda tudo para você servir a Deus? Eu com 24 tá bom, porque eu estou começando agora. A pessoa que descobre o Evangelho com 50 fica enrolada. Como é que ela vai fazer? Né? Mas isso a gente pode pensar diferente. Vamos lembrar de Paulo de Tarso. Enquanto Saulo, ele era um indivíduo muito duro, muito firme, perseguidor dos cristãos, de uma fidelidade à lei mosaica. Quando ele encontra o Cristo e se transforma em Paulo, ele não abre mão da vida antiga. O que ele faz? Ele pega todo aquele vigor que ele tinha no bem e coloca a serviço do Criador. Coloca a serviço do Cristo na tarefa. Então nós vamos ver as epístolas de Paulo muito rígidas. Tem uma epístola que ele diz assim: preferem vocês que eu vos vá ver com o carinho ou com a vara? É duro, não é? Ele vai chamar a atenção daqueles seus discípulos de maneira muito ostensiva. Ele não perdeu. Madalena, que a tradição cristã afirma como sendo
uma cortesã, uma mulher que vendia os prazeres, e que, portanto, tinha uma série de requintes no trato com outros. Quando conhece o Cristo e se transforma, ela não abandona essa capacidade de cuidar do outro, ela vai cuidar dos rancenianos. Então nós temos uma série de existências pregressas, e uma série de existências em que, via de regra, aprendemos muito racionalmente, adquirimos conhecimentos no campo da filosofia, da teologia, no campo das ciências, e colocamos tudo isso somente voltado para a satisfação dos nossos desejos egoístas. Então, quando a gente nasce de novo, numa proposta nova, o que a gente deve fazer? Em algum momento a gente aprendeu. Isso que você chama de dom é um aprendizado de muito tempo. Então, quando você aprendeu alguma coisa, embora seja muito pouco, o esforço é sempre de que nós possamos colocar isso a serviço de Deus. Porque dos nossos deslizes, o Pai constrói fortaleza em nós. Porque alguém que, por exemplo, viveu a experiência da drogadição, uma vez recuperado e colocando-se a serviço do mais alto, quem melhor do que ele para acessar outros indivíduos que viveram ou que vivem na drogadição? Alguém com outros vícios morais, seja a maledicência, seja a corrupção, seja a compulsão pela mentira, a facilidade de manipular indivíduos, uma vez que ele se alinha com o bem e coloca aquilo a serviço de Deus, ele vai se tornar alguém que sabe o que é falar mal dos outros. Então, no trato com outros indivíduos como ele, aquilo vai ser fonte de crescimento. Então, o desafio é esse, é de colocar as nossas capacidades adquiridas a serviço do Pai. Eu brinco muito com os amigos o seguinte: se você é muito fofoqueiro, você coloca aquilo a serviço do Pai, o que acontece? Você vira palestrante espírita. Você vai falar por aí, né? Aí, se você não conseguir amadurecer por dentro, você vai ficar só contando o caso, né? Contando o caso da vida dos outros, mas já é um caso de vida instrutivo, não é mais falando dos defeitos, falando das virtudes. O desafio é esse, de nós conseguirmos colocar o que existe dentro de nós em contato com o Pai do Céu, para que a gente possa servir na sua obra. Porque tem erros tão arraigados em nós, tem comportamentos tão viciosos, que nós precisaremos de mais de uma existência para extirpá-lo de nós. Nós precisaremos de mais do que uma oportunidade para nos vermos livres de tudo isso. Então o processo é um processo não de dom, mas de culpa, né? Nós temos, nem de culpa, de responsabilidade. Nós temos experiências que nos ligam aos equívocos, tivemos a oportunidade de adquirir um cabedal de conhecimento, ainda que muito simplório, e aquelas forças internas que nos ligam ao mais alto, nos convidam a entregar isso ao Pai do Céu. E tem muita gente que, no caso, vem sem esse cabedal lá de outra existência, e que se dedica tanto, né, nessa existência, né, Vinícius? Se dedica tanto nessa existência que passa a compreender muito, né? Você falou sobre o apóstolo Paulo, né? Já falei aqui algumas vezes, eu tenho comigo que Paulo foi o maior exemplo, né, de que a pessoa pode mudar. Aquele antigo, velho ditado que pau que nasce torto morre torto, eu acho totalmente errado, né? Paulo, por exemplo, né, pelo que consta, ele cometia até assassinatos, né? Ele era rígido, como você disse, mas até assassinatos ele cometia. E depois, quando ele recebeu a informação de Jesus, né, que Jesus já havia desencarnado, né, quando entrou em contato, né? Ele mudou radicalmente e começou a pregar o cristianismo, né, fazendo totalmente o oposto do que ele fazia até então. Quer dizer que numa única existência, ele deu uma mudança, uma virada radical na sua vida, no seu conhecimento, né? Ele amava Moisés. Ele amava Moisés. Os crimes que ele comete, os desmandos, as arbitrariedades, eram por amor à lei. No momento que ele conhece o Cristo, ele passa a amar o Cristo da mesma forma. E esse é o nosso desafio. Você conceitou muito bem, né? Essa história de que nós seguimos um caminho
né, absoluto, pau que nasce torto não se endireita, né? É muito curiosa, porque essa é uma afirmativa pessimista, muito triste para nós. E nós precisamos aprender o valor de uma palavra que os antigos cristãos usavam com sabedoria, que é a palavra conversão. Converter é mudar a rota. Eu estou indo numa rota que me levará ao crime, à queda, e num contato com Cristo, eu sofro uma conversão. Eu volto, como uma conversão de carro, né? Eu estou fazendo uma mudança na minha trajetória. Paulo foi um convertido. E nós também podemos ser convertidos. Desde que nós sejamos fiéis àquilo em que acreditamos. Porque é muito comum nós acreditarmos também, nós defendermos uma ideia do jeitinho. Eu quero seguir a vida espiritual, mas eu quero dar um jeitinho de continuar com a minha vida material. Até certo ponto, as duas caminhadas são conciliáveis. Nós vamos seguir as duas. Mas de um determinado ponto para lá, isso é muito particular, porque cada um viverá esse seu momento, não é possível conjugar as duas vidas. Ou você seguirá uma vida espiritual, tendo a matéria como instrumento para essa sua existência. Nós não estamos falando aqui de ninguém abandonar a vida no mundo, vestir um saco de pano e andar por aí, não. E também a vida familiar, conjugal, normal também. Não estamos falando de abandonar nada, mas de compreender que chega um determinado momento que aquilo que normalmente aguça os nossos desejos e as nossas vaidades deixa de ter sentido. Então, por exemplo, na vida profissional, não há mais a necessidade de ser o melhor e o mais bem remunerado. Há a necessidade interna de cumprir o seu papel, de ganhar o seu pão com dignidade, nada mais, nada que me leve à perturbação excessiva. Da mesma maneira, na vida conjugal, o que passa a mover o espírito que adentra no caminho da espiritualidade, no caminho superior, não é mais o sentimento abrasivo de consumir a si mesmo e ao outro, mas é o sentimento do amor que a gente tanto sonha, de companheirismo, de cumplicidade, de fraternidade, um sentimento muito maior do que o sentimento da matéria. Nada na matéria, nada no mundo que nós vivemos, isso é muito interessante, Nelson, nada no mundo que nós vivemos é essencialmente ruim. O problema é como nós nos apropriamos dessas coisas. Então veja, esse é o nosso campo de trabalho espiritual hoje. É compreendermos que no mundo em que vivemos, uma vez que seguimos o caminho espiritual, precisamos ser fiéis, porque esse caminho espiritual não vai dar conta de nos levar adiante se nós fizermos o jeitinho. Eu vou conseguir continuar com os meus vícios e com os meus deslizes, e eu vou conseguir também ter um caminho espiritual muito bom. Não, você vai fazer isso até um limite. Dali para frente você vai precisar depurar a sua grande massa de sentimentos, massa de pensamentos, vai ter que debulhar o seu mundo interior. Senão não tem caminho para frente, não adianta. Na parte religiosa, nós estamos falando agora sobre coisas materiais e família e tal, né? E o movimento espírita aqui no caso. Eu até citei isso lá em Auriflama, na semana passada, na festa lá do José Aparecido, né? Em relação à parte conjugal, no caso, né? Na hora que eu estava apresentando, não estava no roteiro, mas todo mundo, né, homenageando José Aparecido, logicamente, merecidamente, lógico, óbvio. Mas aí eu pensei assim, poxa, e a mulher do José Aparecido? Eu pensei com meus botões aqui, né? Aí eu falei assim, gente, eu estou analisando aqui, não está no roteiro, mas nós devemos também agradecer e, né, o apoio da esposa do José Aparecido, né? Que está ali com ele, todo esse trabalho envolve o tempo dele inteiro, né? Se a pessoa, se tiver uma família, tiver uma esposa, um esposo, tem que compreender muito, no mínimo compreender muito, senão dá problemas. Aí ela foi até lá na frente, todo mundo aplaudiu muito a Erlei, né? Erlei Paiva, né? Em relação a isso, porque eu ainda citei, né? Lá em Auriflama, eu citei isso.
Porque quem se dedica muito à religiosidade, né, ou tem que ter uma companheira ou companheiro, né, que o ajude, que no mínimo entenda, né, aquela situação, ou então não tem o cônjuge, né? Então não existe caso de Chico Xavier, caso de Divaldo Pereira Franco e outros, né? Esses são os maiores exemplos nossos. Chico Xavier, que nunca teve esposa, Divaldo Pereira Franco, que nunca teve esposa, né? Ou então aqueles que, Allan Kardec, eu citei lá inclusive, que teve o apoio maciço da companheira, da esposa, como é que é o nome dela? Eu esqueço o nome dela. Amélie Boudet. Amélie Boudet, né? Lá na França teve um apoio maciço, né, da esposa, o Allan Kardec. E você falou lá na palestra antes que você está noivo, né? Sim, sou noivo. Sou noivo de uma companheira que é a cúmplice das tarefas no bem e o cão de guarda dos vícios do passado. Como é que é? Como é que é? Explica isso direito. Como é que é o negócio? É uma grande alma irmã, aquela que hoje é minha noiva. Nós somos amigos de muito tempo, já nos relacionamos também há muitos anos e sempre na frequência da camaradagem, na frequência da fraternidade, do amor recíproco, do respeito. Portanto, por isso que ela é a cão de guarda, porque se no movimento, como nós conversávamos, a gente vê muitos companheiros que usam a doutrina para se autopromoverem, ela tem um rigor muito grande nesse aspecto. Nós temos um combinado. Quando nós viajamos juntos, e as pessoas, no intuito de nos ajudar, tecem elogios desmerecidos, cada elogio que nós recebemos, ela conta um erro nosso. Que a pessoa não fica iludida. Essa pessoa fala, mas ele é muito bom. Ela fala, mas você tem que saber o que ele faz. Então assim nós vamos nos vacinando um ao outro para evitar problemas. Com certeza, quando sair o casório mesmo e tal, vai continuar mais ainda essa parceria. Vai, se Deus quiser. Uma parceria de alma. É uma parceria de alma. Uma parceria, eu digo assim, em relação ao movimento espírita, que é o nosso... É uma parceria de alma. Uma parceria de alma. É uma tarefeira do movimento, se entrega também a várias atividades. Em viagens minhas, por exemplo, eu estou aqui e ela está lá gerenciando as atividades da casa. As atividades que lhe cabem, ela está lá na tarefa. Então é uma parceria de almas. Ô Vinícius, eu deveria ter perguntado isso no início, mas você falou as tarefas da casa. Qual é o seu trabalho especificamente lá em Bicas? Então, em Bicas mesmo? Em Bicas. O trabalho espírita que você... Hoje, eu ajudo, na condição de diretor-presidente, na gestão de uma instituição chamada Morada do Caminho. Na cidade de Bicas, num bairro bem carente, onde nós assumimos a bandeira da educação. Então oferecemos, além das atividades espíritas na casa, evangelização, alguns grupos de estudo, palestras, passes, oferecemos também atividades de cunho educacional outras. Então temos reforço escolar, oficinas de dança, música, capoeira, aulas de inglês e, eventualmente, algumas turmas de capacitação profissional. Agora, quando eu vinha para cá, na semana passada, nós iniciávamos uma parceria na cidade para estabelecermos lá uma atividade de medidas socioeducativas, né, de amparo a jovens que foram condenados a medidas socioeducativas por infrações. Então, dedicamos o esforço da nossa casa totalmente ao trabalho de educação. Nós temos uma média de 80 crianças que participam das nossas ações, e ações desvinculadas da doutrina, né? Porque é muito cruel você obrigar alguém a se tornar espírita para participar de uma atividade como essa. Aqueles que são espíritas vão lá em união espírita. Os que não são vão participar das outras atividades que não são atividades espíritas. Então, nessa casa, eu tenho a tarefa de gestor, junto com
uma equipe muito nobre de amigos, e também temos as tarefas de coordenação mediúnica e de gestão dos estudos, marcação de palestras. Temos essas duas atividades na casa. E esse é o trabalho que nós desenvolvemos lá. Esse trabalho com jovem, também socioeducativo, no caso, são adolescentes assim, já tem um certo risco, né? Adolescentes... Se toda a comunidade, por ser uma comunidade muito carente, é uma comunidade de risco. Nós ainda não temos estatísticas, nem temos a coleta de dados específica para levantar todos aqueles índices de vulnerabilidade social que a metodologia técnica nos apresenta. Mas como convivemos no bairro, nós vemos que a vulnerabilidade é grande, a carência é muito grande, sobre vários aspectos. E dessa maneira, não só os jovens que estão cumprindo medida socioeducativa conosco agora, são 4 jovens para iniciar a turma, porque nós estamos na elaboração de um projeto um pouco maior. E a cidade é pequena também, né? 15 mil habitantes. 15 mil. Não só esses jovens são jovens em risco. Praticamente todas as crianças que nós acompanhamos são filhas de lares fragmentados, não possuem uma figura masculina presente na educação, né? São criados pelas mães, são filhos com muitos irmãos, né? São filhos de famílias numerosas. E muitas vezes, nesses casos, tudo de pais diferentes, às vezes. Né? Alguns de pais diferentes, mas, sobretudo, sendo cuidados pela responsabilidade daquelas guerreiras, daquelas mães abnegadas que entregam a vida, mas para colocarem um alimento em casa, muitas vezes precisam passar todo o dia fora, ou então possuem crianças muito pequenas e as maiores ficam desamparadas, o que termina por causar essa situação de risco. Passam muito tempo na rua, se relacionam com experiências infelizes. Crianças já um pouco mais, de uma idade um pouco maior, né? Todas, porque vivem muitas na rua, né? Vivem em torno da casa. É muito curioso perceber como que nós abrimos os portões da casa e uma vez os portões abertos, a qualquer horário do dia, em qualquer dia da semana, as crianças já estão todas dentro da casa. Que bom, né? Ali tem alimentação. Temos todo um trabalho. Buscamos, né, melhorar o trabalho constantemente, mas todo um esforço para acompanhar essas crianças de maneira integral. Ainda temos muito o que fazer, mas estamos caminhando. Muito bem. Vinícius, eu vou deixar, não vou tomar mais seu tempo. Eu sei que você tem que daqui a pouquinho voltar para Birigui, né? Lá no Centro Espírita Casa do Caminho, né? Lá no bairro Colinas, em Birigui, a Rua Ave Cristo, número 600, né? Com a palestra que você abordará lá, as tentações de Jesus, e foram muitas, né? As tentações de Jesus. E eu deixo então os microfones do programa A Voz do Espiritismo, do site avozdoespiritismo.com.br, para que você conclua esse assunto que você escolheu para a gente abordar aqui com os nossos ouvintes, e também que você se despeça dos nossos ouvintes. Meus amigos, é muito comum escutarmos afirmações de companheiros se queixando dos desafios de lidar com o movimento espírita. E os desafios são inúmeros, não por ser um movimento espírita, mas por ser um movimento humano. O que nós precisamos despertar em nós é a certeza de que doutrina é diferente dos seus profitentes, daqueles que a praticam. Assim, no mundo em que percebemos uma carência, uma aridez espiritual crescente, uma descrença que se espalha como um rastilho de pólvora, é preciso
é necessário que nós busquemos nossas trilhas de recontato, de reencontro com o Pai. Se somos, então, convidados a servir através das fileiras espíritas, saibamos separar aquilo que é dos homens daquilo que é de Deus. Saibamos dar a César o que é de César e ao Pai o que lhe pertence. Cumprindo nossa tarefa com discernimento, com doação, com entrega, mas com simplicidade, com serenidade, com muita paciência, porque somos pequenas ferramentas na mão do mais alto. Sejamos, então, representantes daquilo em que acreditamos. E certamente transformaremos a realidade à nossa volta. Transformaremos a realidade dentro de nós em um campo fértil. Em um campo fértil para a mudança do mundo. Hoje, trabalhamos através das fileiras espíritas. Amanhã, só o Pai o saberá. Hoje, façamos o nosso melhor para que amanhã continuemos como tarefeiros do bem. Sendo assim, meus irmãos, eu agradeço a vocês pela atenção e pelo carinho mais uma vez recebidos aqui nesse programa tão gracioso. E espero que tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Permaneçam em Deus e que o Pai os abençoe. Eu agradeço, tá? Vinícius, Lara, muito obrigado, tá? Esse trabalho, vim lá de Birigui para voltar para Birigui, eu agradeço, tá, Vinícius? Ricardinho, por aqui, o presidente da USE, obrigado. O Wilson de Esporte, que está lá fora já te esperando, o Wilson de Esporte já trouxe e veio buscá-lo, né, o Vinícius? Muito obrigado, tá, Wilson de Esporte? E nós daqui a pouquinho daremos sequência ao programa da rádio só. No site nós encerramos por aqui, que todos tenham muita paz. E daqui a pouquinho, para os ouvintes da rádio, uma mensagem muito bonita. Oswaldo.